Olá pessoal, como é que vocês estão? Professor Diego Adriano Silva aqui, da disciplina de Matemática Básica, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, EAD Campus Timon. E aqui nós temos a nossa aula de encerramento, onde nós vamos fazer uma revisão geral, né, do que foi estudado durante a disciplina. Então, os tópicos dessa aula são razão e proporção, regra de três simples, regra de três composta, operações com conjuntos, relações e funções e sistema de equações lineares. Durante a nossa aula, nós vamos fazer alguns exemplos fazendo um apanhado geral desses tópicos, né, desses conteúdos. Então, em relação à razão e proporção, regra de três simples, regra de três compostos, eu trouxe aqui dois exemplos, né, um em relação à regra de três simples e outro em relação à regra de três compostos. Então, em relação à regra de três simples, nós temos o seguinte exemplo. Um automóvel faz 180 km com 15 litros de álcool. Quantos litros de álcool este automóvel gastaria para percorrer 216 km? Então, aqui, esse problema envolve duas grandezas. Eu tenho a distância percorrida e consumo de álcool. As unidades dessas grandezas são quilômetros, que a distância percorrida está em quilômetros, e litros, que é o consumo de álcool. Então, inicialmente, nós temos que montar uma tabela e verificar se essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, observe a seguinte tabela. Aqui na primeira coluna, nós temos a distância em quilômetros. Inicialmente, o carro percorreu 180 quilômetros, depois a gente quer saber quanto ele vai gastar para percorrer 216 quilômetros. Em relação ao consumo de álcool, nós temos inicialmente que ele gastou 15 litros de álcool e depois a gente quer saber o quanto ele vai gastar para percorrer 216 quilômetros. Então, nós temos que saber se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, a gente pode fazer uma simples pergunta. Com 180 km, ele gasta 15 litros. Se eu aumentar a quantidade de quilômetros, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de litros de consumo? Eu vou aumentar, né? Quanto mais a distância percorrida, maior o consumo de litros. Então, aqui eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Eu aumentei uma e a outra também vai aumentar. E aí nós costumamos relacionar essa grandeza com setinhas. Então, eu vou utilizar aqui duas setinhas. Então, essas duas setinhas estão para a mesma direção, indicando que elas são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar a distância percorrida, o consumo vai aumentar proporcionalmente. Certo? Então, agora, a partir daqui, a gente tem essa tabelinha, temos que as duas grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos aplicar, né, a propriedade fundamental da proporção. Então, aplicando aqui a propriedade fundamental da proporção, nós temos que 180 sobre 216 está para 15 para x, de 15 para x. E aí, fazendo aqui o meio pelos extremos, nós temos que 180 vezes x é igual a 15 vezes 216, certo? E aí, se a gente multiplicar 15 vezes 216, eu tenho 3.240. Como 180 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, 3.240 dividido por 180, o meu x é igual a 18. Ou seja, este automóvel levaria 18 litros para percorrer 216 km. Professor, e se essas grandezas fossem inversamente proporcionais? Você inverteria uma dessas duas razões aqui, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Inverteria uma delas e resolveria aplicando a propriedade do produto dos meios pelo produto dos extremos. E aí nós temos aqui um outro exemplo, agora com regra de três compostos. Qual é a diferença, professor? A diferença é porque na regra de três simples nós vamos relacionar duas variáveis. Na regra de três compostos nós vamos relacionar mais de duas variáveis, 3, 4, 5 variáveis. A diferença é essa. A forma de resolução é bem semelhante
a resolução da regra de 3 simples. Então vamos lá para o exemplo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então nós temos aqui 3 variáveis: tempo em horas, caminhões e metro cúbico de areia. Então nós vamos montar a tabela dessas 3 variáveis. Então vamos lá. Eu tenho aqui a primeira coluna, tempo em horas, depois a quantidade de caminhões. Por fim, eu tenho o volume, né, que é a quantidade de areia em metros cúbicos. E aí nós temos que relacionar essas variáveis de 2 a 2 para saber se elas vão ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que nós vamos fazer? Nós vamos fixar uma delas, que no caso é a variável que nós queremos. Nesse exemplo é a variável caminhões. Nós queremos saber quantos caminhões. Então nós vamos fazer separadamente caminhões com horas, que é o tempo, e caminhões com volume, certo? Que é em metros cúbicos. Então vamos lá. Em 8 horas, 20 caminhões levaram a quantidade de areia. Se eu diminuir a quantidade de horas para fazer esse serviço, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de caminhões. Eu vou precisar de mais caminhões, porque o tempo para fazer o serviço é menor. Então, o tempo em horas e caminhões, eles são grandezas inversamente proporcionais. Se você diminuir o tempo, né, de trabalho em horas, você vai precisar de mais caminhões para resolver aquele serviço. Então, tempo e horas, tempo e caminhões são grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos ver aqui caminhões e volume. Com 20 caminhões, você carrega 160 metros cúbicos de areia. Se você diminuir a quantidade de areia, você vai precisar de mais ou menos caminhões. A resposta é menos caminhões. Eu tenho uma quantidade menor de areia, então vou precisar de menos caminhões. Logo, a grandeza caminhões e a grandeza volume, que é a quantidade de areia, elas são diretamente proporcionais. Se uma diminui, a outra diminui proporcionalmente, certo? E aí, colocando aqui as nossas setinhas, nós temos o quê? Que a setinha do tempo é contrário da setinha de caminhões e a setinha do volume ela vai ser idêntica à setinha do caminhões. Do volume de caminhões são iguais, certo? Então, nós temos aqui as variáveis, né? Tempo, caminhões e volume. Aí agora é montar a nossa expressão. Então aqui, ó, a setinha do volume, ela vai ter a mesma direção da setinha dos caminhões, certinho? Elas são diretamente proporcionais e tempo e caminhões são inversamente proporcionais. Montando a nossa equação, como é que vai ficar? Ela vai ficar o seguinte, ó. Nós vamos pegar a variável que nós queremos, 20 sobre x. Então, 20 dividido por x, certo? Vamos isolar ela, porque a gente quer ela. E as outras nós vamos fazer uma multiplicação baseada nessas setinhas, ó. Então, aqui, professor, a ordem vai importar? Não. Você pode botar tanto o tempo em horas primeiro, quanto o volume também primeiro. Não importa, porque eu vou ter uma multiplicação. Então, tanto faz. Então, ó, como caminhões e volume têm o mesmo sentido, vai continuar como está. 160 sobre 125. Já o caso do tempo em horas, como é invertido, eles são inversamente proporcionais, então eu vou inverter. Lá estava 8 e 5, aqui eu vou colocar 5 e 8. Montamos a nossa equação. Agora vamos resolver essa equação, certo? Então aqui a gente já pode simplificar 160 por 8. Podemos simplificar o 5 com o 125. Já dá para fazer, né, uma simplificação aqui. E aí nós teríamos, ó, 160 dividido por 8 dá 20. 125 por 5 dá 25. Então, nós simplificamos aqui a nossa expressão. Mas se você não tiver essa visão, você pode multiplicar. 160 por 5
125 por 8 e fazer as simplificações. Certinho, pessoal? Não vai mudar o resultado. E aí, fazendo aqui, né, continuando, eu posso também simplificar o 20 com o 20. Então, a minha variável que está faltando, o x é igual a 25. Então, nós necessitamos aqui, nesse problema, de 25 caminhões para resolver esse problema. Pegando aqui agora a segunda parte da nossa aula, nós temos agora aqui um exemplo com operações entre conjuntos. Então, em uma escola de formação de condutores, constatou-se que todos os 34 alunos estavam tirando a primeira carteira nacional de habilitação, CNH. O professor perguntou quantos ali para tirar a CNH categoria A, e 12 estudantes levantaram a mão. Posteriormente, ele perguntou quantos estavam ali para obter a CNH categoria B, e 29 levantaram a mão. Sendo assim, a quantidade de candidatos que pretendem tirar somente a CNH da categoria A é... Olha só, quando ele fala aqui que a CNH da categoria A, ele não está excluindo as pessoas que fizeram também na categoria B. Então, nós temos que montar um conjunto, um diagrama com dois conjuntos, que é o A e o B. Então, ó, montando aqui, nós temos a quantidade de pessoas que tiraram A e B, nós não temos. Ele não fala simultaneamente. Então, eu coloco como X. Como o conjunto A, nós temos 12 pessoas que tiraram a carteira A, nós temos que retirar uma quantidade X que também tiraram a carteira B. Da mesma forma como nós temos 29 condutores lá que tiraram a carteira B, nós temos que tirar uma quantidade X que também tiraram a carteira A. Certo? Então, aqui, esse 12 menos X é quem? Somente aqueles que tiraram a carteira A. Esse X representa o quê? Pessoas que tiraram a carteira A e tiraram a carteira B. Esse 29 menos X, pessoas que tiraram somente a carteira B. Quando nós somarmos todas essas pessoas aqui, nós vamos encontrar o total de condutores, que lá no problema ele diz que são 34 alunos. Então, vamos somar 12 menos X mais 29 menos X e igualar a 34. Então, podemos cortar esse X com esse menos X, somar 12 com 29, que vai dar 41 menos X igual a 34. 41 está positivo, passa para o outro lado negativo, fica 34 menos 41. Então, 34 menos 41 vai dar menos 7. Menos x é igual a menos 7. Multiplicando a expressão por menos 1, então eu encontro x igual a 7. Opa, professor, letra B? Não. Esse x igual a 7 seriam as pessoas que tiraram a carteira A e B ao mesmo tempo. Só que ele quer somente a categoria A. Então, nós vamos aqui substituir nessa parte do nosso diagrama, 12 menos x. Então, 12 menos 7, que é o x, dá igual a 5. E a resposta correta é letra C, 5 pessoas. Relacionado à parte de resolução de sistemas lineares, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo bem interessante para a gente resolver. E vai pegar, essa parte dos sistemas lineares. Então, olha só. Um estudante pagou um lanche de R$ 8,00 em moedas de 50 centavos e R$ 1,00. Sabendo que para este pagamento o estudante utilizou 12 moedas, determine respectivamente as quantidades de moedas de 50 centavos e de R$ 1,00 que foram utilizadas no pagamento do lanche. É de quanto? Certo? Então, olha só. Eu tenho aqui duas variáveis. Eu tenho as variáveis moeda de 50 centavos e moeda de R$ 1,00. Então, a gente vai montar inicialmente nosso sistema. Eu vou chamar aqui de X as moedas de R$ 1,00 e de Y as moedas de 50 centavos. Então, olha só. Se eu pegar X, que é a quantidade de moedas que eu tenho de R$ 1,00, mais Y, que é a quantidade de moedas que eu tenho de 50 centavos, eu vou encontrar um valor de R$ 8,00. Certo? Se eu somar a quantidade de moedas que eu tenho de R$ 1,00 com a quantidade de moedas que eu tenho de 50 centavos, nós temos 12 moedas. Então, aqui nós temos a nossa equação, nosso sistema de equação. Nós temos duas equações com duas variáveis. Então, nós vamos resolver esse sistema.
Esse sistema, pessoal, eu vou resolver aqui por um método de subtração. Por que, professor? Porque eu tenho aqui um x, e se eu subtrair de um x, eu vou tirar essa variável. Então, se eu fizer a subtração x menos x, eu vou cortar eles, vai dar zero. Se eu subtrair 0,5y menos o y, eu vou ter menos 0,5. E se eu subtrair 8 menos 12, eu tenho menos 4. Então, a gente já eliminou uma variável. Aí aqui é resolver. Esse 0,5 ele está multiplicando, né? Ele vai passar dividindo. Então, se a gente passar dividindo, nós temos menos com menos vai dar mais. 4 dividido por 0,5, eu tenho o y igual a 8. Ou seja, ele utilizou 8 moedas de quanto? De 50 centavos. Ah, professor, então agora ficou fácil. Se a quantidade de moedas somados, né, de R$1 e de 50 centavos é igual a 12, basta substituir. Então, se a quantidade de moedas de 50 centavos é 8, então x mais 8 é igual a 12. Passo o 8 para o outro lado negativo, 12 menos 8, x é igual a 4. Ou seja, ele utilizou 4 moedas de R$1, olha só que vai dar quanto? R$4, e 8 moedas de 50 centavos, que vai dar quanto? R$4. R$4 mais R$4 dá igual a R$8. E 4 moedas de R$1 com 8 moedas de 50 centavos, eu tenho 12 moedas. E aí está a solução do nosso problema. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina. Boa sorte nas avaliações e até a próxima.